Só eu. Eu estou só falando aqui, certo? Mas só eu que estou aparecendo. Por exemplo, temos um problema para resolver. Você acha que você tem pecado? Com certeza. Então, o que devemos fazer agora? De acordo com o que tu já leu, né? O último versículo diz: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Por exemplo, as vestiduras, Cristina, não é essa. É essa casca aqui, primeiramente. Essa casca, isso aqui aqui é a vestidura da minha alma. Aqui é a vestidura do meu espírito. Então você precisa lavar essas vestiduras. Tudo que você cometeu, vamos supor, vou botar aqui um pecado bem difícil, certo? Para nós. Vamos supor que eu tinha um primo, briguei com ele, e ele faleceu e eu não consegui pedir perdão a ele. Certo? Estou botando esse pecado aí. Certo? Ele morreu lá e eu fiquei com raiva ainda dele lá e nunca fiz paz por ele morreu. Estou botando um pecado como esse, que agora é impossível a pessoa chegar para o falecido e pedir perdão. Impossível. Mas, como é que eu posso limpar esse pecado de mim? Através do sangue de Jesus. Aí esse pecado é perdoado. Tudo que a gente cometeu desde o nosso momento que a gente foi conhecedor do bem e do mal, a gente precisa limpar. Aí limpou, o Espírito Santo entra na vida da gente, aí a gente passa a ser uma nova criatura. Só que essa carne aqui, o que ela vai querer? Né, contaminar de novo o Espírito. Aí vai ter uma luta dentro de nós. Abre aí, só depois a gente vai entrar no fator que você vai precisar fazer, e eu também. Capítulo 8 de Romanos. Pra cá. Capítulo 8 de Romanos. Livro de Romanos. Tá aqui. Tessalonicenses. É? Romanos. Aqui. Coríntios. Romanos capítulo 8 aí. Romanos capítulo 8. Capítulo 8 de Romanos. Versículo 1. Vê como é que diz aí na tua tradução. Em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus. Como é que é aí? Não há condenação, né? Em conclusão, não há condenação para os que pertencem ao Messias Jesus. Olha aí. Porque a lei do Espírito vivificante, por meio do Messias Jesus, me emancipou da lei do pecado e da morte. Exatamente. Te tirou, né, da lei do pecado e da morte. Continua. O que a lei não podia, por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou, enviando seu Filho, assemelhado à nossa condição pecadora, Exatamente. para acertar contas com o pecado. Em sua carne condenou o pecado. Entendeu? É o que eu te falei ontem, que Jesus ele se tornou um pecador. Ele não era pecador, ele se tornou um pecador por causa de ti. E por causa de mim. E por causa do mundo inteiro. Tá entendendo? Então, ele vem em forma de pessoa para condenar o pecado na própria sua carne. Então, todo aquele sofrimento que ele passou que a gente assiste nos filmes, ele sofreu
para dar salvação à raça humana que estava totalmente perdida. Né? Mas antes as pessoas eram salvas, né, pelos sacrifícios que eles faziam, né, de animais todo ano. Todo ano você, vamos supor, a Cristina trabalhava e vamos supor que a Cristina pegasse um carneiro e começasse a criar ele bem novinho, né? Deixar ele bem bonitinho e tal. Aí, quando chegasse o ano lá, aí você chegava para oferecer para o sacerdote imolar aquele animal, matar pelos seus pecados. Então, todo pecado, né, é sempre tirado uma vida de alguém. É sempre tirado a vida de alguém. Então, Jesus ele veio, né, para tirar esse sacrifício e ser um sacrifício único para a salvação da nossa alma. Tu bateu o teu ponto? Meio-dia. Uhum. Então, entendeu, Cristina? Agora vamos continuar lendo, né? Quer ler de novo do versículo 3 para a gente entrar direto? Eu acho que eu bati. Não, porque o livro vai baixar melhor, né? Não fica mais óbvio, né? Então, lê o 3 de novo, aí nós vamos até o 11 agora. O que a lei não podia, por causa da debilidade da condição carnal, Deus o realizou, enviando seu Filho, assemelhado à nossa condição pecadora, para acertar contas com o pecado. Em sua carne condenou o pecado, para que cumpríssemos a justa exigência da lei, nós que não procedemos por instinto, mas pelo Espírito. Exatamente. Agora, versículo 5 em diante. De fato, os que vivem segundo o instinto se inspiram no instinto. Os que vivem segundo o Espírito se inspiram no Espírito. O instinto tende à morte, o Espírito tende à vida e à paz. Não dá para entender nada aí. Calma aí. Certo? Lê aqui na minha, aqui do versículo 5 em diante. Para poder entender o que depois tu vai ler aí. Versículo 5. Lê aí. Esse negócio do instinto aí, ele está tirando muito a verdade. Sabe assim? Pode ler agora. Porque os que se inclinam para a carne cogitam coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, deixa eu te perguntar. O que significa se inclinar para a carne? Eu acredito que seja aquela lista de coisas que tem lá no Apocalipse, que tem em Gálatas. Né? Exatamente. Isso aí é se inclinar para a carne. Né? Agora, continua. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito dá para a vida e paz. Por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Mas o Espírito é vida por causa da justiça. Exatamente. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Exatamente. Entendeu a linha de pensamento? Agora eu leio no teu aí. Tua Bíblia é boa, mas ela tira a centralidade do que Paulo está falando aí através do Espírito Santo.
aí? Tu vê os olhos aí? Ai, é uma menina. Rapaz, telão, tá bom, meu. Aí tu leu até o 11, foi? Foi. Tá, certo. Então, nós vimos aí que versículo 8. Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. Como é que está aí no teu 8? Portanto, o que estão na carne não pode agradar a Deus. E os que seguem o instinto não podem agradar a Deus. Exatamente. Né? Por exemplo, e no versículo 7, por isso o pendor da carne, o pendor da carne é inclinação, é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus e nem mesmo pode estar. Então a gente vê que a maioria das pessoas que estão vivendo nesse mundo estão inclinados para a obra da carne. Não quer dizer, Cristina, o seguinte, para tu não fantasiar muito, certo? Não quer dizer que em todas as religiões não vai ter o bicho lá querendo, sabe, fazer coisa errada no meio do povo de Deus. E aí é que vai, porque o povo do mundo ele já ganhou, é dele, certo? Mas o povo de Deus, ele trabalha para realmente, ele não quer perder ninguém. Agora, vamos ainda para mais um versículozinho, capítulo 5 lá de 1 João. Capítulo 5, versículo 19 de 1 João. E aí a gente vai entrar dentro do módulo salvação. Pode ver? É o 19? Capítulo 5, versículo 19. E a gente vai... Sabemos que procedemos de Deus, ao passo que o mundo inteiro pertence ao maligno. Exatamente. O mundo inteiro pertence ao maligno. Leia do versículo 18, perdão. Leia do versículo 18, 19 e depois nós vamos para o 20. 18. Sabemos que quem é filho de Deus não peca, pois o gerado por Deus o protege, para que o maligno não toque nele. Sabemos que procedemos de Deus, ao passo que o mundo inteiro pertence ao maligno. Exatamente. Também, versículo 20. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu inteligência para conhecer o verdadeiro. Estamos com o verdadeiro e com o seu Filho Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e vida eterna. Exatamente. Versículo 21, filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Entendeu? Então, eu te mostrei o panorama, como é que está, nós estamos aonde, né? Nós estamos no meio do mundo que é pecaminoso. Tudo que tem aqui, ó, é para encher a gente. Aí eu estou aqui estudando aqui, aparece o quê? Mulher nua. Aí se eu clico lá, aí aparece, aí está me induzindo a adulterar. Tá entendendo? Então, todo o mundo, por exemplo, a abertura dessas Olimpíadas. Tu foi a fundo naquilo lá? Eu vi só as notícias, eu não assisto mais as coisas não. Pois é, a abertura das Olimpíadas, o que tinha a ver como fosse uma parada dele? Não tem nada a ver. Os caras querem forçar, botar na garganta dele. Que Deus aceita. Assim só a Bíblia está dizendo que não. Vamos dar uma paradinha. Amanhã a gente vai falar sobre como
lavar os pecados. Certo? Vamos orar? Sim. Senhor Deus, Pai eterno, em Cristo Jesus, te agradeço por esse momento, te agradeço pela Cristina que está abrindo o coração para entender de Ti, Pai. Que o Senhor possa estar ajudando ela mais e mais. E em Cristo Jesus que eu te peço por esse nosso trabalho. Te agradeço também porque não vem ninguém para atrapalhar a Tua palavra. E em Cristo Jesus, cuide de cada um de nós. Amém e amém. Amém. Vai lá em Cristina, na paz do Filho. Beleza.